Talvez você ache que você não é digno do que você deseja. Talvez você ache que você não é capaz de fazer o que você tanto quer fazer. Talvez você ache difícil encontrar aí dentro de você os estímulos que você precisa para chegar aonde você quer chegar. Mas eu vou te contar uma coisa sobre isso, porque tem alguém que tá mentindo pra você. Estamos começando mais um episódio do Sua Manhã Mais Positiva. O meu nome é Juliana Aguilar, eu sou a voz aqui do podcast. E se eu te falar que a pessoa que está mentindo pra você é você mesmo, ou melhor, o seu cérebro. Às vezes não fica aquelas vozinhas na nossa cabeça falando um monte de coisa, tipo, não, você não consegue isso, aquilo, delimitando muito a nossa realidade. Então, o culpado disso, gente, é o nosso cérebro. Por quê? A função do cérebro é simplificar, né, a nossa realidade, é automatizar as coisas que a gente faz. Muitas delas, né? Ainda bem, né? Imagina escovar o dente. Se todos os dias a gente fosse aprender a escovar o dente, ferrou, né? Então a gente aprende uma vez e aquilo ali entra no piloto automático. O duro é que o cérebro faz isso com muitas e muitas coisas. Ele quer simplificar a nossa vida e às vezes acaba simplificando demais. E aí vem essas vozes internas na gente falando que a gente não pode, que a gente não consegue, limitando mesmo as nossas possibilidades, né? Eu vi até um exemplo que fala o seguinte: num buffet, você vai escolher uma comida num buffet por quilo, por exemplo. O seu cérebro já limita o que você vai pegar, suas opções, você já sabe mais ou menos o que você vai pegar, baseado em hábitos, em coisas que você foi fazendo, e aí o seu cérebro já reduz aquelas opções para você não perder tempo ali e fazer outras coisas. Então, o nosso cérebro, ele tem muito dessas jogadinhas com a gente. Só que o duro, que muitas dessas jogadinhas, que é pro nosso bem, só que ele não tem noção disso, que às vezes não é tanto, acaba o quê? Fazendo a gente se sentir dessa forma, como se a gente fosse incapaz, como se a gente não fosse conseguir, porque às vezes uma coisa que você quer fazer muito, aí o seu cérebro já entende como muito complexo, porque em algum momento lá atrás, você deu esses gatilhos ou aconteceu alguma coisa que foi fazendo ele entender que é muito complexo, aí ele fala, não, melhor não, é muito complexo, você vai gastar muita energia nisso, não vamos fazer isso não. E aí começa a vir aquelas vozes internas em você, te desanimando, né? Te falando que não, que você não vai fazer, porque ele quer poupar aí os seus neurônios, quer poupar aí a energia que você vai consumir. Então isso é o seu cérebro manipulando a realidade. Para vocês terem noção, a gente nem enxerga com os olhos, tá, gente? A gente só recebe a luz pelos olhos, né? Essa luz é enviada pela retina, né, nervo óptico até o cérebro, e aí o cérebro recebe a imagem e interpreta aquilo que a gente está enxergando. Então, nem o que a gente está enxergando, às vezes, é 100% real, tá? Porque é o nosso cérebro interpretando aquilo. Então, imagina no contexto geral. Você vem aí, vamos supor, de uma série de ambientes, de pessoas, de coisas que você mesmo às vezes fala, tal, de que você não pode, que você não consegue, que é difícil, que não sei o quê, e aí seu cérebro vai captando aquilo. Então, para ele vai se tornando realidade, ele já quer poupar seus neurônios, já quer poupar aí a sua energia, né, para você fazer outras coisas, porque o cérebro é muito sobre o sobreviver, né? Comer no banheiro, então, deixa eu manter ela viva, né? Deixa eu manter ela viva, então as coisas que a gente quer ousar, que a gente quer fazer mais, aí acaba bloqueando a gente. Então, uma forma que eu acho interessante quando vir essas vozinhas internas é você já ter essa consciência, né? Que às vezes pode ser o seu cérebro ali querendo te proteger, porque ele não tem muita noção, né? Que às vezes você vai falar algo e aí pra ele é muito desafiador, então deixa eu proteger ela e eu vou proteger ela, ou ele, né? Desculpa, usar o ela. Ele te protegendo vai te poupar esforço, vai te poupar vida, vai te poupar várias coisas.
Então, começa a questionar quando vinha essas vozezinhas assim, ué, eu não sou capaz mesmo? Por que eu não sou capaz? Sempre que você não se achar capaz de algo, se questionar, mas o porquê que eu não sou capaz? Se alguém já fez isso, se isso é possível, por que eu não posso fazer também? Ou se ninguém fez, por que eu não posso tentar fazer? Como que eu já vou falar que eu não sou capaz, cérebro, se eu nem fiz ainda? Aí você faz o seu cérebro sair do piloto automático, falar, ué, é verdade, né? Se eu nem fiz ainda, por que eu sou incapaz? Por que eu não posso? Porque às vezes a gente acha muito, né, que o nosso inimigo é muito externo, né? E às vezes não é que é o nosso inimigo, mas as nossas próprias barreiras estão dentro da gente por conta dessas coisas de mente, de neurônio, de coisas que vêm lá de trás, sabe? Da nossa evolução. E aí a gente fica confuso, não entende por quê. Mas às vezes tá dentro da gente, tá dentro das nossas emoções, dentro da nossa mente, dentro do nosso cérebro. E são coisas que não querem o nosso mal, mas elas foram conduzidas a serem assim. Né? O nosso cérebro, ele é uma máquina inteligentíssima, mas ele serve para também, né? Uma das funções dele é para nos proteger e nos manter vivos. E isso é desde lá da época, nossa, pré-histórica, entendeu? Então, isso veio vindo muito com a gente. A gente tem a parte do cérebro que é pela emoção, que é o que age mais rápido, e a outra parte do cérebro, que é a parte mais analítica, e ela demora um pouco pra agir. Então, os nossos impulsos são sempre os primeiros, né, que é da parte emocional ali, que ele desperta emoção na gente pra fazer ou a gente fugir ou a gente enfrentar. E aí, que é lá de trás, já até falei isso aqui em outros episódios, que isso vem lá de trás. Ou a gente enfrenta a ameaça lá, o nosso predador, ou a gente foge do nosso predador. E isso vem vindo até hoje. Se ele acha que para você fazer algo novo é tipo um predador que vai te fazer você ter muito esforço, vai, sabe? Se ele achar que é um predador, ele vai te bloquear, entendeu? Não vai deixar você seguir. E é aí que você tem que entrar com a sua parte analítica e tentar não entrar nessa vibe, assim, sabe? Não ficar tão bitolado e analisar e falar, ué, eu não sou capaz mesmo? Aí você começar a colocar os porquês pra você. E você ensinando o seu inconsciente que você é capaz, sim. Que você pode, sim, fazer isso. Que você é foda, entendeu? Que você vai. Pode ser que todos os dias você não esteja nessa super vibe. Nossa, vou fazer acontecer. E ok, nós somos seres humanos, a gente fica nervoso. Nossa, se eu falar pra vocês quantas vezes eu fico nervosa, que eu quero mandar tudo pra aquele lugar. Várias vezes, a gente fica desanimado várias vezes, mas isso também não pode ser impedimento para que sempre a gente não faça as coisas, né? Que esses dias de desânimo sejam menores do que os dias com ânimo, com os dias que a gente quer realizar, porque a gente quer o quê? Ser pessoas realizadoras, a gente quer ser feliz, a gente quer conquistar as nossas coisas, entendeu? E aí a gente não pode deixar essas pegadinhas do nosso cérebro, essas vozezinhas, sabe, internas, assim, ficar bloqueando a gente. Porque é muito sobre isso, gente, é ciência, é um negócio maluco. Tem até um negócio de hábito que eu tava estudando, que eu vou até postar lá vou subir um episódio lá para os assinantes, né, no Apple Podcast para os assinantes, falando sobre como a gente cria novos hábitos, como que os hábitos são criados. Então, é muito maluco esse mundo da nossa cabeça, né, que é muito conectado com a nossa energia, com aquilo que a gente emana, sabe? Então a gente tem que estar sempre se lembrando. E existem várias formas, né? Coloca bilhetinhos pela sua casa, falando, não, porque assim, a gente fala agora, ó, cérebro, eu sou capaz sim de fazer, tá? Aí passou um pouco, o cérebro já tá super condicionado, né? A te falar que não, que você não vai fazer. E aí, você tem que ficar lembrando ele que você vai fazer por um tempo, até ele entender que sim, que você pode, que você consegue, que não é difícil, que se for difícil você vai superar, que você vai conseguir. Então, vai colocando gatilhos assim, lembretezinhos, alarme no celular. Coloca vários alarmes no celular. Vai tocar, vai estar escrito lá, você pode, você consegue. E é você fazendo a sua autogestão e você se automotivando, não esperando motivações externas, porque se a gente ficar esperando motivação interna, olha, a gente vai morrer na praia.
se automotivando, se autolembrando que você pode sim. Você pode, você é uma pessoa, infinita. As possibilidades na sua vida são infinitas. E aí não vai vir o cérebro ali querer te colocar vozinhas pra te bloquear, não, pra te poupar, porque não precisa. Então, conversa com ele, conversa aí com o seu interior e fala, ó, tá tudo certo, eu posso, eu vou, não me protege mais, que daqui eu consigo. Tá bom? É isso, gente. Às vezes tem coisas na nossa cabeça que fica nos iludindo. Nosso cérebro, ele manipula muito as coisas, até as imagens que a gente vê. Às vezes a forma que eu vejo uma flor é diferente da forma que o outro vê uma flor, porque é o cérebro de cada um interpretando. Então é muito importante a gente ter essa noção. Sabe aquele lance dos pontos de vista? Não quer dizer que esteja errado, nem o ponto de vista de um e nem o outro. Mas é a forma com que o cérebro de cada um está interpretando aquilo, a mesma situação, entendeu? Por isso que o sabor do bolo de chocolate para um é de um jeito, o sabor do bolo de chocolate para outro é de outro jeito, porque é o cérebro individual interpretando. E aí você tem que ensinar o seu cérebro, é o seu cérebro ensinando a outra parte do seu cérebro, entendeu? Porque o cérebro tem várias partes. Então, tem uma parte ali que a sua outra parte vai ter que ensinar ela que você pode, que você consegue, que você vai, você é foda e é isso aí. Tá bom? Esse foi o nosso episódio de hoje. Você gostou? Me conta. Eu quero muito saber a sua opinião. É muito importante, assim, pra mim, sabe? Porque às vezes eu falo, será que eu tô falando que nem uma idiota? Ninguém tá gostando. Sei lá, né? E aí, ó, o cérebro falando. Então me ajuda aí eu contar pro meu cérebro se tá legal, se não tá. Deixa sua avaliação pra mim. Vai lá no meu Instagram conversar comigo. Vou ficar muito feliz. Eu sempre falo isso em todos os episódios, porque é verdade. É muito importante, né, a gente receber feedback, a gente saber se o que a gente tá fazendo tá legal, se não tá, se a gente continua, se a gente muda alguma coisa. E a gente só sabe disso, né, quando a gente tá fazendo esses projetos, essas coisas, quando a gente tem o feedback das outras pessoas, porque a gente faz para as outras pessoas, né? Só tô aqui gravando pra você, pra mim também, porque quando a gente ensina, a gente aprende mais ainda, mas é muito pra vocês, tá bom? Muito obrigada por me ouvir até aqui. Um beijo, fica com Deus e que seu dia seja maravilhoso.